Oi pessoal, tudo bom? Então vamos começar a nossa aula. Eu vou falar um pouco com vocês a respeito da parte introdutória. Vamos começar falando um pouco sobre o que é processo, o que é produção, administração da produção, conversar um pouquinho sobre quem administra, né, todas essas atividades. Então, vamos começar conceituando produção. Então, assim, de uma maneira bem simples, a produção a gente pode falar que ela compreende uma entrada, que são os insumos, que são recursos humanos, capital, materiais, serviços, imóvel e energia. A gente tem um processo e a gente tem os resultados e bens e serviços. Aqui o processo, ele sempre vai ser aquela interação dos nossos insumos. Então aqui a gente vai ter interação de homem, máquina e equipamentos, né, que é o processo de transformação em si. Desse processo, né, a gente precisa sempre estar observando problemas, como que o processo está ocorrendo, qual que é o desempenho desse processo, eficiência, enfim, deixar de uma maneira simples qual que é a saúde do processo. Então, isso daí é as nossas informações em relação a desempenho, né? Que é sempre isso, é o interesse da gerência, supervisão, né? Qual que é o índice de transformação, né? A eficiência de conversão que a gente tem ali dentro do processo, qual que é o índice de defeito, a nossa produtividade, né? Então, a gente vai conversar bastante sobre isso ao longo do semestre, mas a gente vai então coletar tudo isso daqui para a gente ter os nossos índices de desempenho e com base nessas informações a gente poder fazer melhorias aqui dentro do nosso processo. Então a gente tem esses resultados que são bens ou serviços e eles são destinados a clientes, que podem ser clientes internos e pode ser clientes externos. Então, desses clientes, eu já vou explicar qual que é a diferença interno e externo, mas desses clientes a gente pode pegar informações vindas deles porque a gente sempre vai ter em mente que a gente precisa atender as necessidades e expectativas desses clientes. Então, para isso a gente precisa de informação deles, a gente precisa de um feedback deles para que a gente possa melhorar o nosso processo. Então, a gente sempre, com a ideia de atender as necessidades e expectativas dos clientes, a gente sempre vai procurar obter um feedback deles para que, com base nesse feedback desses clientes, a gente consiga realizar melhorias dentro do nosso processo e melhorias do nosso produto também, certo? Agora, o que é cliente interno e externo? O cliente externo somos nós mesmos. É o, é o próprio cliente que vai na loja e compra esse produto, vai adquirir esse produto, e daí ele pode oferecer feedbacks em relação ao atendimento das suas necessidades e as suas expectativas perante aquele produto. Mas aqui, ó, vamos ver aqui dentro do nosso processo e operações aqui. A gente tem várias estações de trabalho dentro do processo, então a gente consegue ter essa analogia de cliente interno aqui, porque ó, se a gente vê o 1, ele vai realizar uma atividade e vai passar para o 2. O 2 realiza uma atividade e passa para o 3. Então, o 3 não é cliente do 2 e o 2 não é fornecedor do 3. Então, para que o 3 consiga realizar suas atividades, o 2 não tem que entregar uma matéria-prima para ele, e essa matéria-prima não tem que ter algumas especificações, ela tem que ter uma especificação de qualidade, ela tem que cumprir alguns pré-requisitos para que o 3 consiga realizar a sua atividade da melhor forma possível. Então, com essa visão de cliente interno, se o 3 recebe uma matéria-prima que não está de acordo, ele vai relatar um problema e a gente vai analisar aqui no 2 o que está ocorrendo aqui dentro, qual é o problema que tem e a gente tenta resolver antes desse produto ficar pronto, certo? Então, fazendo esse controle dentro do nosso processo,
né, tendo essa ideia de cliente interno, onde ele vê se aquele produto que ele está recebendo satisfaz as necessidades dele, e as necessidades dele vai estar relacionado com ele consegue realizar as atividades que ele precisa da melhor forma possível, a matéria-prima condiz com o que ele precisa, né, então essa é a visão de cliente interno, e daí com isso a gente já consegue ter esse feedback para identificar problemas dentro do processo e corrigir eles o mais rápido possível antes que isso vire uma bola de neve, certo? Então essa é a visão de cliente interno e cliente externo, e o conceito de produção, que é a entrada, processamento e saída, certo? Agora, a gente vai aprofundar um pouquinho mais em o que é produção. A produção, como eu coloquei aqui, a gente tem processos e operações. Então, a produção ela é um composto de processo e operação. Agora, o que é processo e o que é operação? Então, de uma maneira, né, conceitual aqui, né, que nem eu coloquei aqui, ó, processo é um fluxo material no tempo e no espaço, é a transformação da matéria-prima em produto acabado, fluxo de produto. Então, quando a gente pensa em processo, a gente vai pensar em todo o caminho que o processo, que aquela matéria-prima vai percorrer, desde ela sair de matéria-prima até ela chegar a produto acabado. Então, esse fluxo, esse caminho que ela percorre é processo. Agora, dentro desse caminho, ela vai passar por algumas etapas, algumas operações, certo? E dentro dessa operação vai ser realizado um trabalho, onde a gente vai ter a interação do homem e do equipamento em cima dessa matéria-prima. Então, essa atividade, esse trabalho que é realizado, né, a maneira como o operador vai desenvolver essa atividade, as ferramentas que ele vai utilizar e o próprio método que ele vai seguir para executar aquela atividade, isso daí é operação, é o fluxo de trabalho, certo? Então a operação é o trabalho realizado para efetivar essa transformação. É a interação de fluxo de equipamentos e operadores no tempo e espaço. Então aqui eu até coloquei uma foto de um processo onde a gente tem diversas atividades que elas ocorrem. Então se a gente vê aqui tá meio que na transversal, né? Mas vamos pensar aqui numa vertical. A gente tem aqui esse produto, ele sai aqui desde matéria-prima, que é bucha, daí ele passa aqui por essa atividade de estocagem, ocorre um transporte, espera, daí o processamento, daí aqui tem uma outra espera, daí aqui tem uma inspeção e a estocagem do produto final. Então, todo esse caminho que ele percorreu aqui, né, isso daqui é processo. Né? Então, o que a gente tem aqui na vertical é processo. Agora, a hora que a gente olha na horizontal, né, cada atividade em si e como ela é realizada, aí a gente tem uma operação. Então, aqui a gente tem o transporte. Como que esse transporte é realizado? Essa resposta ela vai me dizer como a operação ela é feita. Como que essa fabricação ela é realizada? Então aqui a gente tem uma operação, aqui a gente tem um operário, ele vai ter aqui alguns equipamentos que ele vai utilizar para efetivar essa transformação. Aqui a gente tem uma inspeção. Como que essa inspeção é realizada? Aqui a gente tem um outro operário que ele vai executar algumas atividades para fazer essa inspeção. Então, quando a gente começa a olhar para dentro de uma operação, aí é operação, né? É o fluxo de trabalho. Então essa é a diferença de processo e operação. Processo, a gente vai avaliar o caminho, as etapas que esse produto vai passar até ele chegar no final do processo. Agora, quando a gente olha a etapa, a atividade em si, né, o transporte, a fabricação, a inspeção, e a gente vê como ela é realizada, isso é operação. E o que é a administração da produção?
A administração da produção, lembra que eu mostrei para vocês que dentro do processo a gente tem vários elementos, esses elementos eles precisam ser interrelacionados para ocorrer o processo de transformação. A gente tem vários recursos, muitos desses recursos eles são recursos escassos, então a gente precisa administrar tudo isso, certo? A utilização de todos esses recursos escassos, a interação desses recursos, para que a gente consiga atingir as necessidades e expectativas dos clientes, oferecer para eles um produto de qualidade a um baixo custo, e também a gente precisa atender as necessidades e expectativas da empresa, que está relacionada ao desempenho daquele processo, à eficiência de conversão que a gente tem ali dentro. Né? Então, a gente conseguir conciliar tudo isso, administrar todas essas variáveis, é a administração de processo. Então, aqui, ó, ocupa-se da atividade do gerenciamento estratégico dos recursos escassos, que são os nossos operários, os nossos equipamentos, as informações que a gente tem ali dentro, da interação desses recursos escassos e os processos que vão produzir esses produtos. Então, a gente precisa administrar tudo isso. O recurso escasso, a interação desses recursos e os processos, certo? Que produzem e entregam bens e serviços, sempre tendo o nosso cliente em mente, que a gente tem que atender às suas necessidades e expectativas em relação à qualidade, tempo, custo, entre outros fatores. E compatibilizar isso com os objetivos e necessidades de eficiência da empresa em relação ao uso desses recursos escassos, que vai estar sempre embutido nos objetivos estratégicos da empresa. Então, isso daqui é a administração da produção. Quem que vai realizar essa administração da produção? Quem faz isso é o planejamento e controle da produção, que é um departamento bastante conhecido como PCP. Qual que é a função principal, então, do PCP? É fazer a administração da produção, que em termos gerais, né, o que é a função dessa administração da produção? É dar apoio e coordenação a essas atividades de produção, né, para que a gente consiga então organizar todas essas atividades, organizar a produção e fazer um planejamento de todas as atividades que vão ser desenvolvidas ali dentro. Né? Então o PCP ele sempre vai estar pensando em apoio e coordenação. Como que ele vai apoiar e coordenar isso? Fazendo sempre um trabalho de organização e planejamento ali dentro. Então, assim, é bastante comum que a gente veja, né, o PCP ele sempre buscando melhores resultados. Aqui eu coloquei 4 pontos que são fundamentais, né, dentro de uma empresa. Ele sempre vai estar tentando melhorar a produtividade, sempre vai estar tentando melhorar a utilização dos recursos, sempre vai estar correndo atrás de cumprir os prazos colocados, cumprir os planos de produção e sempre tentando diminuir os estoques, porque os estoques eles são considerados um desperdício e estoque ele custa para a empresa. Certo? Tanto ele custa que você precisa desembolsar um dinheiro para você conseguir produzir o produto, porque você tem que comprar matéria-prima, você tem que pagar energia, você tem que pagar funcionário, enfim, você tem que pagar tudo para produzir aquilo ali. Né? E esse dinheiro vai estar imobilizado e você só vai ter o retorno dele quando você vender esse produto. Então, e fora que você também tem que ter um espaço para esse estoque, você vai ter que cuidar desse espaço, vai ter que fazer uma manutenção, limpeza. Então você tem uma série de gastos em relação ao estoque. Né? Então, se você minimizar o estoque, você minimiza o teu custo. E é isso que as empresas buscam hoje em dia. Quais são as atividades que o PCP ele vai desenvolver? Então, a gente tem atividades em 3 níveis. Né? Tem o planejamento estratégico da produção, o planejamento mestre da produção, que é o planejamento estratégico no nível estratégico, o planejamento mestre da produção em nível tático, e daí o nível operacional, que é a programação e acompanhamento e controle da produção. Então vamos começar aqui
no planejamento estratégico da produção. O planejamento estratégico da produção é um plano de longo prazo, ele geralmente vai ser um planejamento, e quando a gente fala de planejamento, a gente está avaliando quanto de produto a nossa empresa vai produzir e vai vender em tanto tempo, certo? Então, a gente vai ver aí, fazer uma programação de quantidade de produtos que serão vendidos a, a um horizonte de 1 a 3 anos à frente, certo? Então a gente vai estar estimando quanto de produtos que a gente vai conseguir vender e daí ali a gente consegue colocar traçar alguns objetivos. Ah, eu quero aumentar minha participação no mercado, eu quero aumentar minha produtividade, eu quero aumentar minha capacidade, né? Então, nesse planejamento estratégico, a gente também vai embutir quais são os objetivos e o que a empresa ela está almejando, né? Quais são as suas metas, o que ela quer ser no futuro, né? Então, a gente tem aí essa característica, né, do planejamento estratégico. Mas ele vai ser para a gente produzir ele, né? A gente sempre a informação base para a gente gerar um plano de produção é, é a nossa previsão de demanda, né? A gente vai precisar ter essa estimativa de vendas para que a gente consiga ver mais ou menos quanto que a gente vai vender daquele produto. E a gente sempre vai apresentar essa informação em termos monetários, tá? A gente nunca vai apresentar ela em número de produtos, mas sim quanto de dinheiro aquela quantidade de produto vai me render. A gente sempre vai fazer uma comparação em relação à nossa capacidade. A gente vai dizer que vai produzir uma quantidade de produtos, mas a gente também vai ter a capacidade como um fator limitante ali. Então a gente precisa sempre ter, né, a gente vai fazer uma estimativa de quanto vai produzir, mas a gente também precisa saber se eu consigo produzir isso. Então a gente sempre tem que ter ali a fazer, né, esse balanço com a capacidade de produção, porque ele vai ser um fator limitante. Quando a gente vai fazer esse produto, uma outra característica é a gente trabalhar com famílias de produtos. O que são famílias de produtos? É a gente pegar os produtos e agregar eles de acordo com alguma similaridade que esses produtos possam ter, né? Então a gente pode verificar a similaridade em relação a roteiro de produção, então a gente vai ver quais são os equipamentos que ele passa, né? Se a gente tem 3, 4, 5 produtos que têm esse mesmo roteiro, eles passam pelo mesmo equipamento, a gente pode agregar eles em uma mesma família. Ou se são produtos que têm formas similares, a gente também pode agregar eles em uma mesma família, né? Então assim a gente agrega. Qual que é o grande objetivo da gente agregar esses produtos em famílias de produtos? Lembra que eu falei para vocês que a gente sempre vai se basear nessas estimativas de vendas para fazer? Só que essas estimativas de vendas, elas sempre vão ter um erro embutido. E na próxima aula a gente vai falar sobre previsão de demanda, né? Como fazer essas estimativas de vendas e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente tem então esse erro embutido. Agora, se eu tenho esse erro, um produto eu posso errar para mais, outro eu posso errar para menos. A hora que a gente agrega isso tudo junto, um vai equilibrar o outro e a gente consegue então, no geral, no todo, reduzir o nosso erro, né? Então a gente utiliza ele com família de produtos por ser um planejamento de longo prazo, né, para que a gente consiga minimizar o nosso erro. Depois que a gente fez o planejamento estratégico, a gente entra no plano médio de produção, ou também chamado PMP, né? Aqui a gente vai fazer um desdobramento do nosso plano de produção, onde antes a gente trabalhava com família de produtos, agora a gente passa a trabalhar com produtos individuais, não mais em termos financeiros, mas em número de produtos mesmo, certo? Aqui a gente também vai desenvolver ele com base na previsão de demanda, porém a gente já faz vamos dizer assim, uma atualização dessa previsão de demanda. Quando a gente passa a trabalhar com ela, aplica ali alguns modelos de previsão de curto prazo,
curto e médio prazo, onde a gente já consegue trabalhar com uma previsão mais quantitativa, diferente do plano de produção, que a gente utiliza previsões de demanda qualitativa, né, devido a esses horizontes temporais. Então aqui a gente trabalha com essa previsão quantitativa que me gera um erro bem menor em relação às qualitativas, e também a gente vai ter como base para fazer esse plano, né, determinar qual é a quantidade de produtos que devem ser produzidas, também com pedidos em carteira, que são uma quantidade de produtos que os meus clientes já colocaram ali, já é uma quantidade certa, que eu sei que já está vendida. Então, eu sei que eu preciso entregar essa quantidade de produtos, então o meu PMP ele sempre vai ser baseado nessas duas informações, tanto em previsão de demanda quanto em pedidos em carteira. Daí, com base nessas duas informações, a gente vai rodar o PMP, vai gerar um PMP inicial, onde vai ter se definido algumas quantidades de produtos que devem ser produzidos, só que daí a gente tem que submeter isso a uma revisão de capacidade, onde a gente vai ver se tem capacidade suficiente ou não para realizar essa produção. E se a gente conseguir, né, se tiver capacidade suficiente para executar esse PMP inicial, a gente daí tem o PMP viável, ou seja, se é viável eu consigo produzir, eu tenho capacidade para produzir isso. Caso contrário, a gente tem que refazer esse planejamento porque ele não vai conseguir ser efetivado, né? Porque daí a gente não tem capacidade para produzir isso. E no nível operacional, a gente daí tem a parte de programação da produção e acompanhamento e controle. Aqui a parte de programação da produção eu vou programar qual é o produto que vai ser feito, na quantidade que ele vai ser feito e o momento em que ele vai ser feito. Isso é programar, certo? Eu definir qual é o produto que vai ser feito, qual é a quantidade desse produto que vai ser produzido e o momento em que ele deve ser produzido. Isso é programação da produção. E daí, então, aqui a gente precisa também uma outra função da parte de programação da produção é determinar qual que é o tamanho do lote. Ou seja, eu não vou produzir de um em um, assim, tipo, eu tenho o produto A e o produto B. Eu não vou fazer o produto A, daí eu faço um B, daí eu faço um A, daí eu faço um B. Não. Eu preciso produzir, por exemplo, 50 A para depois eu produzir B. Né? Então, qual que é o tamanho do lote que eu tenho que produzir? Né? Então, isso daí a gente vai estudar também mais para frente, mas por questões operacionais e questões de setup, que depois eu vou comentar mais sobre isso, a gente tem essa definição de qual que é o tamanho do lote. Para eu acionar minha produção para a produção do produto A, eu preciso produzir no mínimo 50. Por que 50? Porque é o tamanho do lote. Por que o tamanho do lote? Porque existem várias variáveis operacionais que se eu produzir menos eu vou ter prejuízo. Né? Então, em termos gerais, é por isso que a gente tem o lote. A gente vai ter o setup, depois eu vou explicar mais sobre o setup, mas devido a esses custos operacionais, eu preciso produzir uma quantidade mínima. Menos do que isso, eu vou incorrer em prejuízo. Então a gente tem esse dimensionamento do lote e depois que eu fiz tudo isso, eu vou sequenciar essas ordens de produção, não só de produção, como de montagem de compra também. Então aqui nessa parte de programação da produção eu vou ter emissão de ordem de compra, de montagem e de fabricação. E o sequenciamento nada mais é do que eu definir qual que é a ordem que essas a ordem de execução dessas ordens de fabricação e montagem principalmente, né? Qual que eu vou executar primeiro, qual que eu vou executar em segundo, qual que eu vou executar em terceiro, né? Então isso é sequenciar. E daí a gente tem a parte de acompanhamento e controle da produção, que daí assim a gente já está na parte operacional mesmo. A gente definiu todo um planejamento, a gente falou quantos produtos vão ser produzidos, quando esses produtos precisam ser produzidos, em que ordem que eles precisam ser produzidos. Né? Primeiro é o A, depois é o B, depois é o C. Não, primeiro é o C, depois o A, depois o B. Isso é sequenciar, certo?
Daí a gente vai ver, colocou tudo isso em prática, isso tudo começou a rodar. E aí, deu problema? Não deu? Estou conseguindo executar? Não estou conseguindo? Qual que é o resultado que eu estou tendo? Qual que é o meu índice de conversão? Qual que é meu nível de defeito? Qual que é a minha hora homem consumida? O meu lead time está batendo? Eu estou conseguindo cumprir os prazos? E aí, como que tá isso? Né? Então, aqui na parte de acompanhamento e controle da produção, eu preciso garantir que tudo que foi planejado está sendo executado. Se acontecer algum problema, eu preciso resolver ele rapidamente. E eu preciso coletar dados para eu gerar relatórios. Né? E daí a gente vai ter alguns indicadores que podem ser índice de defeitos, hora máquina, hora homem consumida, consumo de materiais, índice de quebra de máquina, entre outros, que é justamente aquele feedback para a gente tentar identificar problemas e solucionar isso, né? Fazer as melhorias que a gente tem ali dentro do nosso processo. Então essas são as atividades do PCP e é em cima disso que a gente vai conversar aí ao longo do nosso semestre. Né? Então a gente vai ver como que faz esses planejamentos, o MRP, que está dentro do PMP, né, o Plano Médio de Produção. A gente vai ver como que faz aí uma programação da produção, né, acompanhamento. Né? Então tudo isso a gente vai ver em sala de aula. Pessoal, aqui eu vou cortar o vídeo, eu já retorno num vídeo parte 2 porque eu tô com medo dele dar erro aqui e daí eu perder esse vídeo, beleza? Eu já volto com a segunda parte aqui da nossa aula.